a gente, então, para o plano BD, o reajuste seria de 7,81, correspondendo a 210% do INPC. Dentro desse reajuste, está sendo contemplado, pessoal, o 3,71 do INPC e mais aquela recomposição de 2021/2022, ou seja, por conta da pandemia, nós tivemos um ano muito ruim em termos de investimentos, né, de resultado dos investimentos, e não foi possível, naquele momento, contemplar 100% do INPC. Então, tinha ficado esse remanescente e agora a gente está fazendo essa entrega com esse reajuste de 7,81. Além disso, tinha-se ainda um remanescente, um plano apresentava um saldo, um resultado, um superávit atuarial de cerca de 26 bilhões. Então, foi possível a gente avançar mais um pouco e a proposição que a diretoria fez para o nosso conselho, que prontamente acatou, é reduzir a contribuição extraordinária de 19,20 para 19. Pessoal, aparentemente esses números são um pouco expressivos, não é? Mas, assim, por trás disso, pessoal, tem números muito expressivos, ou seja, somente para fazer a geração desses 7,81, foi preciso acumular cerca de 175 milhões de reais de resultado e superávit atuarial do plano BD, né? E para a recomposição desse 0,20 foi algo em torno de 23 bilhões de reais. Então, realmente, a gente precisa reconhecer esse esforço da diretoria, de todo o corpo da CAPEF, toda a governança da CAPEF, no sentido de buscar alcançar aí e fazer essas entregas expressivas. No plano CV, que tem uma regra um pouco diferente em relação à atualização, né? Mas a gente só recorda que nós vamos ter para quem se aposentou de janeiro de 2020 a janeiro de 2023, 8,41 de reajuste. Quem se aposentou de 2018 a 2019, 8,15, e quem se aposentou até 2017, 7,90, né? E aqui é uma regra da fase vitalícia do plano, que já tem algumas pessoas que participam, que corresponde que a atualização tem que dar no máximo até 100% do IPCA, e o IPCA de 2023 foi 4,62, tá? Bom, para avançar agora aqui nas nossas conquistas de 2023, vamos passar aqui para o diretor de Previdência, o Henrique Tinoco. Ele vai fazer aqui um breve resumo aí desses avanços. Bem, meus colegas, muito boa tarde. Quero também replicar aí os votos, né, de boas-vindas, de satisfação aí do nosso encontro. E aí, dando sequência a esse conjunto aí de conquistas, né, em 2023, que é fruto aí de muito trabalho, né, de muito empenho. A gente sempre sabe que o horizonte de chegada pode ainda estar um pouco longe daquilo que seja ideal na cabeça de todos nós, mas os passos precisam ser dados. O que a gente está trazendo aqui são passos, e nesse ano de 2023, passos bem significativos, como o nosso presidente Alcione já apresentou. Eu quero destacar aqui também outra conquista importante, que foi o nosso Plano Família, né? O lançamento do Plano Família da CAPEF em meados do ano de 2023, numa questão, digamos assim, que tem uma história, né? A gente até na apresentação, isso foi bem reportado pelos representantes das entidades de classe, principalmente a SBNB, da importância, né, de a gente ter uma solução para o conjunto de nossos familiares, de nossos parentes. Então, o Plano Família hoje é uma realidade, eu já vou apresentar esses números para vocês, e também uma coisa muito ansiosamente esperada, que são as melhorias do nosso plano, do Plano CV. O Plano CV é um plano que veio digamos assim, a substituir as limitações que ocorreram com o Plano BD por volta de quando ele se fechou para novas adesões de contribuições, entre o período de 2003 e 2010, ele saiu em 2010, foi construído já com bastante flexibilidade, com bastante situações positivas, mas remanesciam algumas questões importantes e que a gente já está conseguindo entregar um pacote bastante significativo que nós vamos apresentar aqui para vocês. A gente não pode perder de vista que hoje, do ponto de vista de quantidade,
plano CV já apresenta um número de participantes maior do que o nosso plano BD, né? Isso no ano de 2022 para 2023, o plano BD estava à frente, mas aí com os novos ingressos, com as entradas do plano 2023 e 2024, o nosso plano CV hoje tem 5.865, perdão, 6.352 participantes contra 6.212 do plano BD. Então, nós estamos cuidando com muita atenção, não só dos desafios do plano BD, mas também do plano CV. Dito isso, a gente traz aí o retrato do nosso plano família com 6 meses de idade, né? Não é um plano que nós já temos 784 participantes, nós temos aí um patrimônio já alcançado de cerca de 1,6 milhões, esse número é bastante significativo pelo tempo, né, de início do plano, e a gente vai entrar aqui em 2024, né, com algumas ações para que a gente dê novos saltos, mas a gente quer aproveitar para fazer esse agradecimento, né, Alcione e Sérgio, pela forma como foi acolhido, né, o Plano Família, a partir das nossas, de chamar os seus familiares, os filhos, os participantes, as nossas participações aí junto em cada estado. Esse resultado, com certeza, todos vocês ajudaram a gente a construir. Diga, complemente aí, Alcione. É só aproveitar também, pessoal, que a gente continua aí com o Plano Família, né, aberto para que a gente possa fazer a inclusão dos nossos familiares, parentes, até 3º grau, né? Então, vocês possam incluir aí pai, mãe, irmão, sobrinho, sobrinha, genro, nora, ou seja, todos os parentes até 3º grau, porque o Plano Família realmente é um plano extremamente flexível, né? Não é um plano patrocinado, mas ele permite que a gente possa fazer uma formação de renda previdenciária para os nossos, para as pessoas que estão próximas a gente. Então, e deixa aqui o convite, nós estamos aí com através do nosso portal, através dos nossos canais de atendimento, nossa equipe está disponível para poder avançar com essa inscrição do seu ente familiar. Perfeito. O resumo da nossa fala do nosso presidente é esse: não esmoreçamos, né? Foi só dado o primeiro passo e a gente tem a capacidade de influir. E a gente sabe que o Plano Família, na medida do seu crescimento, ele é mais um centro para rateio das despesas administrativas da nossa Caixa. Então, crescer o Plano Família é uma relação direta para melhorar a performance tanto do nosso plano CV como do nosso plano BD. Então, a gente precisa estar irmanados aí nessa busca, nessa conquista e nessa mobilização. Mas tem também aqui as boas novas do nosso plano CV, que nós estamos trazendo aí também fruto de muitas idas e vindas, de muita busca de sensibilização envolvendo, né, os órgãos de regulação, principalmente da Previc, mas também a própria sensibilidade do Banco do Nordeste, do patrocinador e dos nossos órgãos de governança, para que a gente possa estar celebrando o alcance aí de grandes melhorias, e que isso aqui, inclusive, possa ser realmente também um espelho para que lá na frente a gente possa também estar avançando e outras melhorias também para o nosso plano BD. A inspiração do CV também possa servir para o nosso BD. Mas vamos lá, eu destacaria aqui, primeiramente, uma questão muito importante, que é recebimento de parte do saldo das nossas reservas. Isso aqui, ao longo do tempo, a gente era muito binário, ou a pessoa se aposentava ou tinha que pedir, eventualmente, né, os seus resgates ou portabilidade. A gente está conseguindo, olhando para que o mercado pratica, uma solução moderna e muito interessante, que é a possibilidade, do momento da aposentadoria, o participante do CV poderá resgatar até 10% da conta individual entendida a sua reserva, aí considerando tanto os aportes que ele fez descontado de sua folha, como os aportes também da patrocinadora, já que no CV é uma conta individualizada. Então, ele pode sacar até 10% desse saldo. E também 100% de todos os aportes facultativos que ele tenha efetuado ao longo do seu processo. Então, assim, traz uma liquidez muito interessante e mantido também a solução previdenciária como uma solução dentro do nosso plano CV. Em relação a outra medida, é a flexibilidade para o seu custeio. Muitos dos nossos colegas, às vezes, se viam obrigados a pedir, né, a suspensão do plano ou o cancelamento, porque é natural que todos nós passemos por momentos de aperto orçamentário.
Então, o que se buscou com essa construção foi a possibilidade de você aliviar nesses momentos de dificuldades, você poder trabalhar com ajuste no seu custeio. Esse ajuste poderá ser dado em até 3 momentos, e a gente já está trabalhando para que isso já possa ser disponibilizado, né, para todos os associados, e também a possibilidade de suspensão a cada 36 meses de até 12 meses. Então, isso é um mecanismo que permite muito esse gerenciamento dessas situações de aperto orçamentário. Outra questão importante, a questão de as pessoas que tiveram, por uma razão ou por outra, cancelado o seu CV anteriormente, não é aquelas que nunca aderiram, é aquelas que aderiram e tiveram que cancelar por alguma dessas razões. O plano agora permite, em seu regulamento, a possibilidade de você retornar ao plano, inclusive com a possibilidade de receber parte das contribuições do patrocinador, de acordo com essa tabelinha que vocês estão vendo aí ao lado, que varia de até 1 ano ela receber 100% das contribuições do patrocinador, até entre 15 e 20 anos que ela receberia 30%. A lógica é que quanto mais cedo ele voltar, mais ele consegue recuperar essas contribuições. Uma outra questão também muito importante é a possibilidade do participante resgatar parte de suas contribuições efetuadas pelo patrocinador caso se desligue da empresa. Olhem bem, é uma coisa que, por exemplo, a gente ainda não tem isso no plano BD, que a gente conseguiu no CV pelas suas tipicidades. Você também, de acordo com essa tabelinha ao lado, a depender do tempo que você tenha de vinculação, né, no plano CV, você consegue, ao sair, levar não só as suas contribuições, mas também dentro dessa escala progressiva, esses percentuais dos aportes do patrocinador de acordo com o tempo. Quanto maior o tempo, maior essa possibilidade, esse percentual podendo chegar até 50% do valor dos aportes do patrocinador. Então, isso também é uma questão assim, extremamente importante e que foi demandada ao longo dessas tratativas, a gente olhando para o que o mercado pratica e aquilo que a gente busca atender no desejo dos nossos participantes. Bom, na sequência, a gente passaria aqui para o colega Sérgio Clark, que vai trazer também um pouco de algumas conquistas e melhoria dentro dos processos mais afetos à nossa área de empréstimos e serviços aos nossos participantes. Sérgio, é com você. Boa tarde, pessoal. A gente vai falar um pouco mais, né? Eu acho que o principal aí da notícia foi o alcance dos resultados, né? E o fechamento aí com chave de ouro do ano. Acho que é importante destacar aí que no plano CV, né? A gente vinha de 2 anos sem bater a meta, batemos a meta e não só demos o reajuste do valor, mas já recuperamos boa parte dos 2 anos que não haviam sido cumprida essa meta. E aí, sensíveis aqui às demandas, né? A gente vem sempre tentando adequar e trabalhar os nossos produtos para a necessidade aí dos nossos participantes, dos senhores, né? Então, a gente, esse ano, fez algumas alterações aí nos EABs, né? Que são os empréstimos da CAPEF, elevando aí os limites de salário e benefício, no caso do BD, de 9 para 10, e no caso do CV, de 5 para 7. Elevação também, no caso, a criação, né, da diferenciação entre aquela pessoa que está na ativa, é aposentável, mas ainda está na ativa, ou seja, antigamente, né, até esse ano de 2023, quando o participante completava o tempo para se aposentar, mas continuava na ativa, para fins de cálculo do limite do empréstimo, já se considerava a sua renda como se aposentado fosse, ou seja, como se ele já tivesse a renda de aposentado. Então, percebendo que boa parte dos nossos participantes chegam à idade de aposentadoria, mas permanecem ainda trabalhando, a gente também elevou essa possibilidade, né? Criou aí uma faixa intermediária que antes era de uma vez o salário-benefício para uma vez meu, ou seja, representa uma elevação de 50% do limite de AP para aqueles participantes da ativa que já completaram o tempo de serviço. Outras melhorias, senhores, aí no sentido de dar mais agilidade e facilidade para os participantes do seu contato com a CAPEF, né?
é a possibilidade do agendamento do tempo de serviço passado, para pagamento do tempo de serviço passado e da contribuição, da contribuição extraordinária. Então, hoje já é possível você entrar no próprio app, no site, e fazer o agendamento dessas contribuições. Liberamos também a possibilidade de fazer o pagamento não só como débito em conta, mas também pela modalidade Pix, né? Então, agora a gente também, o participante que quiser fazer esse aporte, antecipação do pagamento do TSP, amortização e liquidação do seu empréstimo EAP, ele pode fazer não só por débito em conta, como também agora através do Pix. Lançamos também nesse ano um chatbot, né? O que é o chatbot, né? É o assistentezinho virtual no WhatsApp. Tem muita gente que diz, eu não gosto de usar, eu prefiro o contato pessoal, mas tem determinadas informações que é muito mais rápido você entrar ali e pedir, que são instantâneas, né? O valor líquido da sua folha, o demonstrativo de pagamento, a margem de empréstimo, o extrato do empréstimo, a simulação de aposentadoria. Uma série desses serviços podem ser hoje acessados através do WhatsApp e de forma automática. Sérgio, só complementando aí, até porque nós estamos perto de fazer a nossa declaração de imposto de renda, né? Aquele extrato do comprovante de imposto de renda, o consolidado do ano, você também vai poder pegar através do nosso chatbot. Então, no WhatsApp. Isso é um serviço muito, muito importante e que, às vezes, gera algumas demandas e as pessoas têm dificuldade de acessar. E o chatbot ele é realmente muito amigável. A gente sugere que vocês utilizem e façam uso dessa tecnologia, que é extremamente amigável. É bem mais rápido, né, Alcione? Em vez de você pegar o telefone, ligar para a pessoa, esperar tocar, ir lá nas opções. No chatbot você entra no WhatsApp, manda mensagenzinha, dá um oi, ele já vai respondendo, você abre as opções, você já diz o que é que você quer e já recebe na mesma hora. Entendeu? Pode passar. Outras melhorias que nós lançamos esse ano, né, foi o novo site. A CAPEF escuta seus participantes, a gente tenta evoluir, todo o tempo tentando evoluir, tanto no aplicativo quanto no site, para tornar ele mais fácil, mais amigável, com mais opções, tentando dar mais opções, fruto da interação que a gente tem com vocês, desses momentos presenciais e de todas as demandas que vocês fazem para a nossa central de atendimento e cabe aqui destacar também para a nossa ouvidoria aí na pessoa do nosso ouvidor Zalísio, tá? Pode passar. E aqui eu acho que é o momento de perguntas e respostas. Eu acho que essas são as conquistas do ano. A gente quis dar uma oportunidade de a gente ir para as perguntas e respostas e interagir com vocês. Bom, antes de a gente entrar nas perguntas, pessoal, a gente poderia, uma primeira pergunta que vocês poderiam fazer, quais são os desafios para 2024, né? Então, a gente elencou aqui alguns pontos, são 5 itens, basicamente, que a gente acredita que são extremamente importantes para cada vez mais nos aproximarmos de vocês, nossos participantes. Então, primeiro, contribuir da forma mais efetiva possível da parte da gestão da CAPEF, da governança da CAPEF, com todas as ações voltadas para as melhorias do Plano BD. Né? Um dos itens que a gente colocou dentro do nosso planejamento para 2024 foi esse, ou seja, a CAPEF colocar todo o seu conjunto técnico, as suas informações, as suas bases daquilo de informações que a gente tem, a sua inteligência à disposição do nosso patrocinador, não é? Para que a gente possa contribuir com essas melhorias. Estamos fazendo isso, tá? Mas sabemos que tem muito espaço para avançar ainda e por isso que a gente colocou como um desafio para 2024. O outro desafio para 2024, a exemplo do que o Henrique relatou muito bem aqui, foram aquelas melhorias no plano CV. A gente também tem um outro, ao longo enquanto essas melhorias estavam avançando, né, pessoal? E aí tem muito o esforço do Jurandir, do Fran Bezerra, do Marcos Miranda, né, que era a nossa diretoria anterior, né, que tem muito do esforço desses nossos colegas, que a gente aproveita esse momento para reconhecer, né, no sentido de colocar isso de pé. Isso não é tão simples, né? Isso tem todo um trâmite de governança e de processo. Então, a gente já entende que enquanto a gente estava nessa linha de esteira de aprovação,
outras necessidades e melhorias para o plano de CV também surgiram. E aí a gente vai blocar aqui dois conjuntos, né, duas vertentes. A primeira vertente que vai trabalhar melhorias que talvez não tenham impacto financeiro para o patrocinador, e um outro bloco de melhorias que tem impacto financeiro, né, e que obviamente a gente espera poder contar aí com o apoio do banco para que a gente possa avançar. Mas o nosso papel de estar olhando para os participantes do plano BD, os participantes do plano CV, isso é uma diretriz estratégica nossa, permanente aqui na gestão da CAPEF. Tá? Outra expectativa para o 2024 seria a gente continuar o trabalho, né, de modernização e aperfeiçoamento dos nossos processos, né, que isso deve ser uma premissa para a gestão de uma gestão de sucesso de uma entidade de previdência. E a gente aqui também quer continuar zelando por isso na nossa CAPEF. Tá? Um outro item também, em breve vocês terão essas notícias, né? É o lançamento de novos produtos. Então, a CAPEF já está pensando aqui em algumas, está ouvindo aí algumas, pesquisando no nosso mercado, né? Que outros produtos a gente poderia oferecer para os nossos participantes. E em breve a gente espera colocar de pé essas melhorias e poder fazer essas entregas para os colegas, né? Bom, a gente agora fica aqui, vai seguir com algumas perguntas que já foram selecionadas das 71 perguntas, e em seguida a gente vai abrir aí para outras perguntas através do chat, né? Alguma coisa, Henrique, Sérgio? Não, né? Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui, pessoal, aliás, a gente estava para responder as duas numa só. Apesar da redução da taxa de contribuição extraordinária, né, que houve uma mudança de 19,20 para 19, esta permanece em patamar muito alto. Qual é a perspectiva de uma redução mais significativa? Você quer falar um pouquinho da primeira perspectiva de... Eu acho que o Henrique, mas eu posso falar. Pode, né? Um dos caminhos, né? Um dos caminhos. Pessoal, assim, acho que é importante a gente frisar um ponto que o Alcione trouxe, né? Que é essa taxa de contribuição extraordinária, hoje ela só pode ser reduzida através de resultados, hoje, né? Da forma que a gente está colocado hoje. E é através do superávit, ou seja, superar a meta atuarial e gerar superávit atuarial. Esse ano a gente tinha uma recomposição pendente. Então, a gente usou todo o resultado para essa recomposição, zerada a recomposição, ou seja, trouxe os benefícios dos participantes assistidos para o patamar atual, que é dinheiro na conta, né? Então, né, de 7,81%, né? Bem maior do que a inflação. Feito isso, né? Sobrou ainda 26 milhões. Esses 26 milhões a gente tinha que usar. A gente tinha que usar para a finalidade de redução da contribuição extraordinária. Por mais que fosse pequeno, mas era melhor do que eu colocar isso numa reserva de contingência e depois não poder usar. Tá bom? Perspectiva de uma redução mais significativa, zerado esse ponto, né, dado que para dar essa recomposição, né, Henrique, do 7,81 custou para a CAPEF aproximadamente, dado que a gente inicia 2023 com 57 milhões de déficit e sobrou 26 depois do almoço, dos reajustes, custou aproximadamente 232 milhões de reais de riqueza, de resultado, que teve que ser gerado. Então, se a gente consegue repetir esse resultado esse ano, só fazer uma regra de 3. É lógico que a conta não é assim, mas se eu usei 23 milhões e baixou 0,20, com 200 eu conseguiria baixar, sei lá, 2%. Né? Então, é uma redução jamais significativa. A conta não é exatamente essa, mas é uma aproximação. A ideia. E a outra forma, aí está na pergunta seguinte, né? Como é que está o andamento do grupo de trabalho, né? E aí é a gente evoluir em medidas que o Osso já até tocou, que está sendo avaliado. Em relação, então, ao grupo de trabalho, as informações mais recentes é que existem os estudos já
tem alguns avanços, né, em algumas frentes que o banco está entendendo que são possíveis de serem trabalhadas como prioritárias, e esse tema vai ser objeto em breve, de uma discussão da diretoria de administração do banco com as entidades, né? Ou seja, vai ser retomado aquele grupo, aquela comissão de negociação que foi implantada em julho de 2023. Bom, tem mais duas perguntas aqui. Quando vai receber o aumento? Quando vamos receber a diferença do aumento de 2021 a 2023? É com o Henrique aí. Pois é, gente, essa daí a gente, né, teve a aprovação do Conselho no último dia 15, né, segunda-feira dessa semana, e nós corremos atrás. Eu acredito que a maioria de vocês já acessaram aí as suas folhas. Então, assim, a notícia ruim é que não vai ter diferença. Mas por que não vai ter diferença? Porque a notícia boa é que o seu contra-cheque, tanto do adiantamento do 13º como da folha normal, já vai estar ajustado com o 7,81 para aqueles que têm, né, o plano BD2, e também com a redução da contribuição extraordinária de 19,2 para 19. E aí, se me permitem, aí, tanto ao senhor como eu queria só realmente reforçar, eu tenho recebido muitas observações sobre o tamanho da redução, mas é só para reforçar isso que o Sérgio colocou. Se a gente não tivesse que recompor, por exemplo, os 3,96 de benefício, certamente a gente estaria fazendo uma redução de contribuição maior, mas é quase uma percepção majoritária de todos os participantes do BD que é muito melhor você elevar o benefício. Se você tiver que escolher entre elevar o benefício e reduzir a contribuição, é muito melhor para o nosso bolso elevar o valor do benefício, porque a contribuição ela é marginal apenas sobre esse valor. Então, a prioridade foi recompor o INPC de todo mundo, que se não tivesse tido, a gente poderia ter dado uma recomposição maior, mas ainda assim, para praticamente deixar zerado todo o resultado atuarial, para não tornar híbrido, como o presidente bem lembrou, nós admitimos, nós trabalhamos para que, ainda que simbolicamente, essa redução fosse feita. Então, assim, é muito importante que vocês tenham uma percepção muito mais com um esforço para realmente repassar aos participantes toda a riqueza que foi gerada das várias ações que foram tomadas em 2023. E esse número de 232 milhões que o Sérgio colocou, amigos, é um dos maiores números de resultado atuarial da história da CAPEF, principalmente por conta da resposta dada pelos investimentos. Nós tivemos a questão do ajuste do PGA, nós tivemos a questão da elevação da taxa atuarial, atualizando as hipóteses atuariais que reduziu um pouquinho o conjunto, mas o que foi significativo foi a resposta dada com os investimentos, com as alocações que a gente tinha no BD, que vocês podem olhar naquela distribuição, nas rendas fixas, naquelas compras e vendas de títulos públicos ao longo de um mês e vendendo no outro, fazendo esses ganhos, e aí é algo que nós vamos buscar até superar nesse ano, né, Sérgio? Mas é algo realmente que foi fora da curva e que nos trouxe muita satisfação, porque a gente conseguiu, ainda que longe do desejado por todos, mas a gente conseguiu entregar coisas que tenham repercussão efetiva no orçamento dos participantes, que é uma atualização quase duas vezes, mais de duas vezes o INPC e uma redução da taxa de contribuição extraordinária. Bom, em relação à lei, a pergunta da lei 14.803, que permite a mudança de regime de tributação no momento da aposentadoria, se ela alcança o plano BD para quem ainda está na ativa. Essa legislação, colegas, elas tratam apenas dos planos de natureza individualizada, que são os planos de contribuição definida e os planos de contribuição de variável, que é o nosso caso do nosso CD. Por que o BD não tem? Porque o BD tem natureza mutualista. Então, você não consegue identificar, principalmente para os aportes feitos pela patrocinadora, o que é de cada um. Ele, na verdade, ele coloca o plano como todo. Então, por conta disso, não há como a Receita reconhecer qual é a data que entrou o dinheiro para o Alcione, ou para o Henrique, ou para o Pedro, ou para o João, em relação para poder contar aquele prazo onde ele permite, por exemplo, o regime
regressista, né? Regressivo. Onde ele permite o regime regressivo. Então, assim, os planos de natureza BD, não só da CAPEF, mas nenhum, permite essa mudança, mesmo para aquelas pessoas que ainda estão nativas, por exemplo, como eu, como o Alcione, que temos o BD, nós vamos ter que manter o nosso progressivo até o fim das nossas receitas dos benefícios. Mas o CV está aí para permitir a compensação. Então, todos que têm um plano CV e que ainda não se aposentaram vão poder, até a data que se aposentarem, escolher o melhor regime tributário possível. Próximo lote, acho que é contigo. Está prevista a adesão ao CV para os funcionários que se aposentaram e não fizeram essa opção na época? Bem, nesse pacote de mudanças que a gente aprovou agora, né, essa daí é uma das que traria impacto para o patrocinador e ela não passou agora. Ela está aí no nosso, a gente chama backlog, né? No pacote 2. No pacote 2, para a gente está pleiteando, né? A governança da CAPEF está preparando esse novo pacote, pleiteando isso também, tá? E, Sérgio, me permita, por que gera impacto? Porque o sentido de se fazer isso é permitir que se possa ter o efeito regressivo da contribuição dos patrocinadores, perfeito? Então, a lógica da repercussão do impacto é isso. Tem gente que já está há 10 anos, tem gente que está há 5, tem gente que embora esteja 10, mas vai querer só retroagir a 2, mas ainda assim precisa do aporte do patrocinador. Então, entra aquele conjunto de melhorias, né, que o presidente Alcione destacou, que precisa, gera impactos financeiros para o patrocinador. Aí, a outra pergunta, né, o Alcione já respondeu, se os encontros com participantes continuarão em 2024, sim. Né, a gente vai manter aí todos os encontros, vamos tentar ir a todas as capitais, vamos fazer vários momentos como esse aqui também online. E também o nosso seminário de investimento, né, Alcione? É importante, né? Novembro, né? Novembro, que é um dos momentos de encontro mais importantes, que a gente discute cenário, discute perspectiva do nosso plano também. E agora a Juliana assume para não repassar as perguntas, né, Alcione? Bom, pessoal, nesse momento a Juliana já está observando quais são as perguntas que a gente tem aí no nosso chat, e ela vai começar a repassar e a gente vai poder estar interagindo aqui com os colegas. É importante lembrar, Alcione, que todo o conjunto de perguntas que foram efetuadas anteriormente, delas a gente selecionou as mais frequentes, para deixar que vocês pudessem perguntar ao vivo, mas todas elas a gente, na sequência, como fizemos da outra vez, vamos fazer um cadernozinho e encaminhar as respostas para todo mundo, não é isso? Isso, exatamente. Juliana? Bom, então, antes de começar a fazer as perguntas que já foram enviadas aqui pelo chat, a gente lembra que a gente disponibilizou aqui para vocês um formulário de avaliação desse evento. Todos aqueles que preencherem, além de nos ajudar a aperfeiçoar os próximos encontros, vão também participar de um sorteio já ao final do dia, ok? Bom, seguindo aqui, então, a ordem das perguntas via chat, a gente tem a pergunta do Elton. Ele diz o seguinte: o que pode ser feito para que ações judiciais não prejudiquem o desempenho/benefícios do plano BD? A quem caberia judicializar essa questão? CAPEF ou a AFBNB? Fala do complemento. Bom, gente, assim, primeiro, é muito importante que vocês saibam que a CAPEF, através da sua área jurídica, a gente briga ferrenhamente para preservar. A gente tem esse reconhecimento, embora seja mais do que legítimo o direito das pessoas entrarem na defesa dos seus direitos, a repercussão de quem paga é importante também. E aí, quando esse pagamento é feito pela CAPEF, pelo plano BD, é óbvio que esse pagamento é socializado por todos. E vocês não tenham dúvidas, nós colocamos páginas e páginas nas nossas defesas, nas nossas petições, dizendo isso para os juízes. Isso, lá atrás, não trazia grande sensibilidade, tá? Porque os próprios juízes tinham dificuldade de ter uma compreensão do que é um plano de previdência, do que é um plano mutualista, do que é que não é um plano mutualista. Ele olhava assim que a CAPEF tinha um patrimônio de 4, de 5 bi, não, ela pode pagar, e manda ver, esquecendo que quem está pagando é uma fraçãozinha de cada um dos participantes, dos demais participantes
daquele plano. Hoje, essa sensibilidade já é bem maior, tanto é que nós temos tido bem menos situações novas, e nós, as ações que estão em abertas, a despeito de muitos que ainda cobram que a CAPEF tem que pagar, que a CAPEF, nós procuramos fazer a defesa até a última possibilidade, inclusive na lógica de buscar alguns acordos que diminuam esses prejuízos para todos. Então, assim, nós somos incansáveis batalhadores e defensores dessa preocupação que o nosso participante está tendo. Agora, vocês conhecem a justiça, nós temos todos os tipos de avaliações judiciais, todos os tipos de juízes, alguns conhecedores mais da ciência atuarial, da ciência das regras, da civilidade, e outros não. Mas não tenho a menor dúvida de que nós fazemos essa defesa. É óbvio também que, eventualmente, não há nenhum impedimento, e às vezes até bem-vinda a possibilidade da própria associação, na defesa dos participantes que ficam, entrar como litisconsorte, como amigos corte, que são expressões do mundo jurídico, e ela diz que tem interesse para reforçar isso que a CAPEF já está dizendo. Porque não é absurdo o juiz achar que a CAPEF tem um patrimônio muito grande, dá para pagar qualquer conta. Quando, na verdade, esse patrimônio muito grande da CAPEF é um pedacinho da riqueza de cada um de nós para pagar os benefícios no futuro. Tem lá, dos 4 bi, tem, sei lá, 200 mil para o Henrique, 200 mil para o Pedro, 200 mil para o João, e é esse somatório que dá os 4 bi e 400 do plano BD. Quando tem que pagar mais a um, tem que tirar de outro. Então, assim, a CAPEF não tem riqueza própria, ela é uma gestora das nossas riquezas, onde a única parte que diz respeito exclusivamente a ela desse patrimônio é o PGA da sua gestão, que é o pagamento de todos os funcionários até o fim do pagamento do último beneficiário. Mas a pergunta é pertinente, e aí a gente quer dar essa tranquilidade, essa certeza de que a nossa briga é muito forte para mostrar, né, a improcedência e os efeitos danosos disso para todos os participantes. A gente ganha alguns, outros não, mas a gente não se cansa de recorrer até a última instância para preservar esse direito. Senhor de Sérgio, tem uma coisa que facilita um pouco isso, né, Henrique? Nesse ano a gente implantou também o CNPJ por plano, né? Então, não diminui, né, as decisões, mas identifica, né? Blinda melhor, né? Blinda melhor. Bom, na sequência, a gente tem uma segunda pergunta, e aqui eu já não consigo identificar de quem foi, porque só tem um e-mail. Ele fala o seguinte: boa tarde. Diante da resolução número 59, de 13 de dezembro de 2023, agora recente, do CNPC, como a CAPEF se perante o BNB, por sua vez, como o BNB se posiciona. Juliana, você pode repetir que travou a sua pergunta? Pronto. Uma segunda pergunta. Vou repetir que travou. Pronto, vocês estão conseguindo ouvir agora? Sim. Pronto, ele fala o seguinte: diante da resolução número 59, de 13 de dezembro de 23, agora recente, do CNPC, como a CAPEF se posiciona perante o BNB e, por sua vez, como o BNB se posiciona na condição de patrocinador. Acho que a história da suspensão... Pronto, Henrique. Ele, inclusive, complementou com a segunda... Ele complementou com a segunda pergunta, dizendo o seguinte: informação de 8 de janeiro de 2024 da Previc informa que já foram apresentados 45 pedidos de suspensão de patrocínio por 57 patrocinadores em 22 entidades, refletido em 25 bilhões. Pessoal, realmente esse tema, ele, diferentemente dessas outras entidades que estão avançando nessas análises, em nenhum momento esse tema está sendo analisado aqui dentro do banco, não é? Pelo contrário, a gente tem visto aí da diretoria do banco, do próprio presidente do banco, um compromisso tanto com a CAPEF como com a CAMED, né? De forma que cada vez mais o presidente tem reforçado o papel de recursos humanos, de política de recursos humanos que essas entidades têm, né? Então, a gente aqui desconhece totalmente qualquer análise nesse sentido de
e o banco rever aí a questão do patrocínio, tá? De ser patrocinador do banco, né? Da Capef. Dos planos da Capef. Dos planos da Capef. Reforçando, é algo assim que não precisa estar no radar de preocupações dos nossos associados. Esse assunto só surgiu porque, obviamente, o CNPC tratou do tema a nível de sistema. E aí também, pessoal, tem outras condições, que são outras situações de outras empresas, né? Por exemplo, quando é que essa situação ela se materializa e ela cria corpo, não é? É quando, por exemplo, os processos de privatizações dessas estatais, não é? E aí a nova empresa que faz a aquisição, eles têm lá as outras políticas, outras regras, não é? E aí muitas vezes para evitar alguns aspectos de comprometimento de ativos, não é? Em função do pós-emprego, eles fazem essas análises de retirada de patrocínio, tá? Não é o caso que a gente está vivenciando no Banco do Nordeste. Posso fazer só um complemento? Assim, com base em muitas notícias, quando saiu esse CNPC, pessoal, saiu muita coisa em mídia, e eu vi o esforço na Petros, na FUNSEF, o esforço das associações, né, do Sindipetro, eu até estava dando a pesquisada aqui para buscar, tá? A retirada de patrocínio, pessoal, não é novidade. A retirada de patrocínio ela existe já há alguns anos. O que houve simplesmente foi um aperfeiçoamento da legislação, e esse aperfeiçoamento, assim, leitura minha, leitura das pessoas envolvidas, ele não facilitou em nada a retirada de patrocínio. Pelo contrário, ele até trouxe mais etapas para serem feitas. Ela já existe, não existe hoje, não foi em 2023, não foi em 2020. Já existia, tá? Não tem esse movimento, né? Nem a Petrobras, nem a Caixa Econômica, nem o Banco do Nordeste, não existe esse movimento, não existe essa demanda por parte do governo, não existe essa demanda por parte do patrocinador. Bom, ok. Na sequência, a gente tem a pergunta do senhor José Lira, que ele fala o seguinte: quem participa do plano BD agora pode fazer o plano CV? Não. Vamos lá, pessoal. Não mudou a regra de habilitação do plano CV, né? O que é que dizia, né? A regra lá, que é uma das coisas também que está no pacote para a gente levar na segunda rodada. Não mudou agora, né? Quem tinha plano BD, quando o plano CV foi lançado, ele tinha duas oportunidades de entrar no CV, cancelando as contribuições, se fosse participante ativo, né, trabalhava na ativa do banco e contribuía ainda para o BD, ele poderia cancelar e aderir ao CV imediatamente. Ou poderia aguardar concluir as suas contribuições para o plano BD e, concluída essa fase de contribuição, ele tinha 120 dias para aderir ao CV. Não tendo feito essa adesão, ele não poderia entrar mais. Essa regra, infelizmente, ela não mudou. Tá? Ela continua posta. Se o caso do Lira for um caso de alguém que terminou de contribuir, porque a gente ainda tem poucos, mas ainda tem alguns participantes que são ativos, né, que contribuem. Se ele tiver nesse ínterim, ainda contribui para o BD. Se ele tiver nesse ínterim de 120 dias, ele pode aderir, mas provavelmente são pouquíssimos que ainda tem. Se não for isso o caso, ele ainda não poderá aderir, na segunda remessa. Mas, assim, é só para não a gente alimentar o otimismo, né, Alcione? Isso está no radar das possibilidades. Isso é muito importante, porque a gente sabe que tem uma massa significativa de participantes que, por razões diversas, não puderam lá atrás, participantes ativos, que não puderam aderir ao CV, e a gente tem consciência disso. É óbvio que essa decisão ela gera repercussões financeiras para o patrocinador, principalmente que essas pessoas o atrativo está em você poder buscar o tempo passado, porque muitas delas já estão perto muitas já têm até atingido o seu nível de aposentadoria, tanto é que não pagam mais o PD. Então, isso gera uma conta para o patrocinador, mas é como o presidente Alcione disse, a gente tem sentido uma sensibilidade do banco
para avaliar todas essas questões, apenas a gente tratando em blocos, né, diferentes para que essas repercussões possam ser bem avaliadas. Mas ainda não, tá, Lira? Mas a gente está no nosso radar, está dentro do nosso pipeline de agenda, e a gente acredita que a gente pode ter novidades em breve sobre isso. Ok. Bom, próxima pergunta é do Marcos. E ele fala o seguinte: a CAPEF está analisando alguma aplicação na forma de PPP? Aplicação na forma de PPP, eu vou entender aqui que seria uma aplicação em parceria público-privada, né? Vamos lá. Só para a gente endereçar. A CAPEF ela não compra participações em empresas direto. Da onde eu tenho conhecimento, não compra hoje nem nunca comprou. A gente faz investimentos através de investimento em empresas através de compra de ações, né? E aí uma ação tática, assim, quando tem alguns ativos, algumas ações da bolsa que a gente acha que estão com preço bom e que tem potencial de valorização, eu vou lá e compro, né? Ou através de fundo de investimento de participação, né? Que são os FIPs. Eu não tenho investimento em PPP, né? Porque a PPP, pessoal, é uma parceria público-privada, né? Eu não faço investimento na PPP diretamente, mas eu invisto em empresas através de compra de ações ou em FIPs de infraestrutura. A CAPEF tem, sim, aumentado sua participação em fundos de investimento e participação de empresas de infraestrutura e fundos de FI e infra, tal qual teve um que foi idealizado pelo banco, que é gerido pela Vinci Partners, que a gente também fez já o comprometimento do recurso para investir, que é de infraestrutura, que eu acho que é a finalidade que o Marcos quis perguntar aí, né? Ou seja, a resposta não diretamente em PPP, mas através de FIPs ou compra de ações de empresas que exploram o segmento de infraestrutura. Ok, Sérgio, obrigada. Bom, antes de seguir para a próxima pergunta, a gente tem aqui 2 elogios, um do Romildo Porto, querendo parabenizar a diretoria e a equipe da CAPEF pela realização do evento, pela apresentação, pela melhoria dos resultados nos planos BD e CV. A gente tem também aqui a presença do Jurandir Mesquita, nosso ex-presidente, também parabenizando a diretoria, demais instâncias de governança, a equipe da CAPEF pelos excelentes resultados. E, na sequência, nós temos ainda essa pergunta da suspensão de patrocínio. Ele acabou de informar aqui, que a gente não conseguiu identificar, foi do Francisco de Assis Marques Fernandes. Obrigada, Francisco de Assis. Bom, na sequência, a gente tem uma pergunta do Jofran, que também está aqui conosco, nosso conselheiro. Ele fala o seguinte: nas ações contra a CAPEF, em muitos casos, a subtração do direito reclamado foi originada de decisão do patrocinador BNB. Nestes casos em que o participante obtém ganho de causa, a CAPEF demanda do banco o respectivo ressarcimento, custeio da obrigação? Veja, Jofran, quando a gente tem casos aí que há o trânsito em julgado por final da ação, não é? E que há o envolvimento e a condenação do nosso patrocinador Banco Nordeste, a CAPEF tem feito o encaminhamento dessas solicitações de complementação ou de ressarcimento mesmo, né, da condenação, e o banco, a gente tem um caso específico, e o banco incluiu isso dentro dos seus pagamentos para a entidade, tá? Casos em que a gente ainda não tem a tramitação concluída, o trânsito julgado por completo, a gente tem que esgotar aí para poder depois fazer essa cobrança junto ao patrocinador, né? Se for o caso. Bom, pergunta do Elton. Pergunta interessante. Qual argumento eu utilizo para convencer as minhas filhas a aderirem ao Plano Família? Assim, claro, da seriedade, competência que sempre norteou as gestões da CAPEF. Eu vou dizer mais um oceano completo. Eu diria assim: siga o seu pai. Seu pai é um grande exemplo
E ele está na CAPEV com o plano BD e com o plano CV. Então, senhor, Pessoal, eu sabia que vinha essa pergunta, eu vi com a camisa do Plano Família, viu? Mas é só para a gente dizer aí da modernização na estruturação do Plano Família, né? Do compromisso da CAPEF em relação à geração dos resultados, a exemplo do Plano BD e do plano CV, e o conjunto de flexibilidades que o plano tem. É um plano que ele, a partir do segundo ano, do terceiro ano de contribuição, a gente já pode resgatar 20%. A partir do quinto ano, com 60 meses de contribuição, você já pode usufruir do benefício. Né? Então, tem um conjunto de flexibilidades que fazem com que o plano família, além da solidez da gestão da CAPEF, tenha sido um produto muito bem desenhado. Né? E isso tanto reflete com as adesões que a gente tem. Nós já estamos com quase 800 adesões, com 6 meses do plano. Tem dois dados importantes, pessoal. Cerca de 20% dessas 800 adesões são de colegas nossos, que são participantes, ora do plano BD, ora do plano CV, que também fizeram o plano CV. Cerca de 50% são filhos, né? São filhos, ou seja, a gente acredita que é uma grande oportunidade para levar a cultura previdenciária para dentro da nossa família, né? Então, do ponto de vista de investimento? Pronto, vamos lá. É assim, Elton. Acho que um ponto importante é a gente ver que a CAPEF é uma entidade sem fim lucrativo, primeiro ponto, né? Então, quando eu faço a gestão desse recurso, eu não vou cobrar uma taxa de administração para dela oferir algum lucro. Então, eu tão somente cobro o suficiente para cobrir as despesas. Já é uma vantagem. Segunda vantagem é que suas filhas, aí eu não sei exatamente a idade delas, mas se em idade adulta, né, elas vão poder usar do benefício fiscal se já estiverem trabalhando. Se elas não estiverem trabalhando ou forem suas dependentes, do ponto de vista de imposto de renda, você vai gozar desse benefício fiscal. Tá? Outro ponto, a CAPEF ela é um investidor institucional. Né? Então, ela tem a capacidade de acessar determinadas oportunidades de investimento que a pessoa física não tem. A gente vê muita coisa no YouTube, nessas redes sociais, a pessoa dizendo, você vai ficar milionário, guarde R$100 por mês, que, sei lá, 180 meses você vai ficar milionário. Não é bem assim, pessoal. A gestão é complicada, é complexa, e o investidor, pessoa física, de varejo, ele não tem o acesso às mesmas oportunidades de investimento que a gente tem. Tá? Então, a CAPEF está prometendo, né, tá se comprometendo, mais do que prometendo, se comprometendo a tentar entregar pelo menos 105% do CDI no Plano Família. Não é uma meta fácil, tá? O CDI, historicamente, se você olhar em janelas de longo prazo, ele supera muita vantagem aí a Bolsa, né? E você vai contar com a gestão profissional da CAPEF e juntando várias pessoas, ter a oportunidade de acessar a oportunidade de investimento que, como pessoa física sozinha, suas filhas não teriam. Eu queria só acrescentar, eu disse isso lá em casa para minha irmã e para o genro. Eu digo, olha, é assim, você tem muitas opções no mercado, mas você tem uma opção, primeiro que você tem seu irmão para você buzinar, para você reclamar, você tem um canal de acesso à entidade muito rápido, onde também você tem uma possibilidade de esclarecer e de avançar, e tem uma coisa muito, muito especial, a CAPEF, não todo o ganho de sua gestão vai para o benefício. Nós não procuramos tirar aqui 10, 15, 20% de ganho de lucro para a CAPEF, não. Lucro de todas as nossas decisões de investimento, elas são refletidas nas cotas dos benefícios, o que é diferente de bancos privados, que é diferente de empresas de previdência, que os seus acionistas precisam ser remunerados por uma margem de resultado. Então, às vezes isso é até prometido, mas com muito mais risco, com muito mais
possibilidade de você não conseguir as metas previstas. E a gente aqui não, tem essa característica que é diferente de talvez 99% dos nossos concorrentes que têm um plano de família sendo ofertado.